Olá, bem-vindo e bem-vinda ao universo da Oftalmocenter Vet. Muito prazer, eu me chamo Juliana e eu tenho a honra de conduzir uma série de videocasts dedicada ao mundo da visão dos animais. Isso porque a Oftalmocenter Vet é uma clínica veterinária de Ribeirão Preto especialista em oftalmologia. Dica para você, se ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora. Ative o sininho, assim você não perde nenhuma atualização. E aqui você encontra várias dicas para você cuidar da saúde dos olhos do seu filho ou da sua filha de patas. Hoje a gente vai conhecer a história da Oftalmocenter Vet com o idealizador, o fundador da clínica, o médico veterinário Fabrício Mamed, que está aqui com a gente. O Fabrício, como eu disse, médico veterinário formado pela Universidade Federal de Uberlândia, doutor pela Unesp e tem vários outros títulos que a gente vai conhecer ao longo do bate-papo. A gente está muito feliz de estar aqui. Obrigada, Fabrício. Obrigado a você, Ju. Seja muito bem-vindo ao meu universo, ao nosso universo da Oftalmocenter Vet. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse mundo maravilhoso da visão dos animais. Eu já quero começar com uma notícia fresquinha. Você, Fabrício, doutor Fabrício, é um dos 44 médicos veterinários em todo o Brasil que é especialista em oftalmologia. Conta pra gente como que foi esse processo. Foi rápido, demorado? Perfeito. Não foi fácil, não foi rápido o processo, demorou muito e a gente tem que ter muito objetivo, muito foco, disciplina para conquistar. Então, tudo começou assim, o Colégio Brasileiro de Oftalmologia Veterinária existe há muitos anos, só que ele ficou inativo por muitos anos, a questão de uns 7 anos para cá, eles reativaram. O grupo de fundadores dele reativou. E aí, o processo seletivo para essas 44 vagas lá do processo aconteceu faz 5 anos que deu o start, deu o início de tudo. E, então, há 5 anos que eu venho nessa toada. E a primeira etapa tem que conquistar um número de pontuação que está relacionado a essa titulação, que é exatamente a formação, o básico, mestrado, doutorado, tudo isso gera pontos para nós, para entrar no mundo da oftalmologia, para ser um especialista. Então, seja, o mestrado veio por 2 anos, depois veio o doutorado por mais 3 anos. E aí, dentro dessas pontuações, existe quantos congressos brasileiros ou internacional você participou. Tudo isso gera um ranqueamento. E aí, a hora que você atinge aquele pontuação, você pode entrar no universo do especialista em oftalmo. Então, isso só já passou um filtro em vários profissionais da área, porque aproximadamente 25% dos oftalmologistas têm essa titulação suficiente para entrar nesse universo, né? E depois desse é que veio, então, aí tem a prova teórica, e a prova teórica, a dificuldade que a gente teve é que a gente lida muito com pequenos animais, que a gente chama, que são os cães e gatos, é o nosso core business, é o nosso trabalho. Mas, então, esse a gente tira de letra, mas falar de sapo, falar de arara, falar de coruja, aí começa a complicar um pouco mais. Então, seja, as pesquisas são limitadas e as perguntas lá são abrangentes. Então, seja, são várias perguntas com múltipla escolha, mas que você tem que entrar nesse universo também fora da nossa zona de conforto. Então, pequenos animais é a zona de conforto para nós, no nosso dia a dia. E perfeito. Então, essa é a segunda etapa do processo. Já a terceira etapa do processo já entra um pouco mais específica. Aí eles filtram, são imagens que ele coloca na prova com o objetivo de um sinal clínico, de um diagnóstico sobre aquele olho em especial que está lá. Então, seja, nessa parte aí entra a parte no universo médico veterinário mesmo, que a gente tem que saber pela foto, já tem que saber um diagnóstico, um tratamento, um manejo, como evitar, como tratar. Para depois que atingiu a pontuação mínima, aí depois você vai para a última etapa, que é a quarta, que envolve cirurgia. Existem 2 magnitudes de cirurgia: microcirúrgica, que é, por exemplo, cirurgia de catarata, e a macrocirúrgica, que são, por exemplo, nódulos nas pálpebras, glândulas, né? Ou seja, são anexos que a gente considera como pele, praticamente cirurgia ao redor dos olhos. Então, ou seja, essa é a magnitude da prova.
E esse processo aconteceu de uma forma lenta, porque 5 anos, porque tivemos a pandemia do meio do caminho, que atrasou todo o processo. Aí o conselho mesmo teve que cair, voltou atrás num processo seletivo que foi online, que não considerou. Enfim, teve várias burocracias no meio do caminho aí. E que agora, realmente, 30 dias, 45 dias atrás aí, que eu tive esse título, a honra de ter o título. Parabéns! Obrigado. E, como você falou, 44 pessoas no Brasil hoje, né? Dentro deles, teve o meu mentor lá dentro, que é o professor Laus, do qual hoje ele já não exerce mais, mas ele está lá dentro desse grupo. Legal. Então, ou seja, esse grupo seleto de especialistas no Brasil, Ribeirão Preto, nós temos 2. Eu, nativa, e o professor Laus, que mora em Ribeirão também, que não está conosco, agora aqui na ativa conosco, mas ainda, graças a Deus, a gente usufrui do bem-estar dele ainda até os dias atuais. Então, Ribeirão Preto, a gente te considera o único. O único atuante, isso mesmo. Eu fiquei curiosa porque a gente escuta profissionais especializados e profissionais especialistas, que eu entendo que é o seu caso. São palavras semelhantes, mas dentro da medicina veterinária elas se diferem? É isso mesmo. O Conselho Federal difere, especializado é aquela pessoa que milita na área, mas que ainda não obteve o título. Certo. Que é esse título que a gente acabou de abordar. E aí, mas para você ser considerado como especialista, você precisa do título homologado pelo Conselho de Veterinária. Então, ou seja, até a carteirinha do Conselho muda a cor, fica uma cor vermelha quando você tem esse título. Então, a ideia é simplesmente, cara, você trabalha com oftalmologia, você é especializado, tudo bem. Mas para ser considerado como especialista, precisa ter o título homologado pelo Conselho Federal de Veterinária. É realmente curioso, porque você tem mestrado, você tem doutorado e precisou ainda de uma nova certificação para, de fato, ser especialista. É isso mesmo. Não pode parar nunca de estudar, né, Nossa, doutor? Não. E a ciência, assim, hoje em dia... sabe, eu já via meus pais falando sobre isso, sobre a questão de que precisamos estudar. Mas hoje em dia, assim, um protocolo terapêutico hoje, em 1 ano, ele... Não, que tá tudo errado, não vale mais a pena. Até agora, antes de vir para cá, a gente estava discutindo sobre isso. Não usa mais esse colírio, caiu por terra, porque não pode mais usar no protocolo de glaucoma, enfim, coisas específicas, assim. Então, não podemos parar de estudar, é isso mesmo. O título de especialista coloca a Oftalmocenter Vet num outro patamar. É isso mesmo. Para nós, mães, pais de pet, o que isso significa na prática? Beleza. Para vocês de casa, o que significa um título? Confiança num trabalho. Por trás do que eu faço na minha rotina, existe um conselho, existe um consenso dizendo de protocolos terapêuticos, do quais a gente precisa se manter atualizado. Então, ou seja, o que eu resumo é uma única palavra. O título especialista significa confiança no trabalho sendo feito no seu animalzinho de 4 patas. Agora a gente quer conhecer um pouco mais sobre a história do Dr. Fabrício. Por que a escolha da medicina veterinária? Beleza. Isso veio lá na época do colegial. Vamos fazer os testes vocacionais e aí começou toda a jornada. E o teste vocacional falava muito da área médica com cuidados mesmos, né, terapêuticos. E aí, beleza, mas aí a área médica existe para animais, para o ser humano, existe bastidores, ou seja, laboratório, coisa assim. E lá naquela época, eu entendia que é o seguinte, cara, eu adoro os meus animaizinhos que eu tinha em casa, eu considerava eles como meus irmãos de 4 patas, e gostava muito de ter pessoas do meu lado, ou seja, eu sou muito agregador, eu gosto de ter as pessoas do meu lado, eu sinto necessidade de estar em convívio com pessoas. E junto com uma paixão que veio, né, enraizada de berço da minha família, veio trazer os seus animais, e principalmente os cães. Então eu tinha Pinscher, eu tinha uma Poodle, a Cindy, o Pink, então, ou seja, a gente brincava, eram considerados como irmãos. Então veio essa necessidade, a união, de querer estar próximo das pessoas e querer ajudar os animais. Então, por que não ajudar as pessoas, do qual eu gosto tanto, com a saúde dos animais? Então partiu daí o processo. Bom, e o outro passo, entrou na faculdade de medicina veterinária, pelo que você contou, já tinha certeza que ia atuar com os animais de companhia, com cães e gatos, mas a escolha da oftalmologia, porque eu acho também curioso isso. Bom, durante a faculdade, então, eu não entrei para ser oftalmologista, entrei para ser veterinário.
E aí, durante a faculdade, tem um momento que a gente tem que parar para pensar o que você vai fazer de monografia. Beleza. E exatamente assim, um ano antes começou um problema nos meus filhos de 4... Na verdade, eram meus irmãos, né? Meus irmãozinhos de 4 patas que eles começaram a ter problema nos olhos. Então, o primeiro foi o Pink, um pincherzinho que tinha olho seco. Então, como que trata? Aí eu olhava, quem é o professor que atende oftalmologia? Aí até o professor Duvaldo, na época. Professor, tá tendo isso, eu tirava foto, mostrava para ele e tal, a gente discutia o caso e tal. E era bem difícil naquele momento, porque minha mãe levava o cachorrinho no veterinário, o Pink no veterinário, e o veterinário falava pra gente o seguinte, muita secreção, muita remela, olho vermelho, isso aí a gente fazia o tratamento, mas não melhorava, não resolvia. E ele falava o seguinte, não tem cura, isso não tem cura. Beleza, com o tempo foi passando, não cura, não tem cura, aquilo me incomodava, dizendo que, cara, não é possível que não tem cura, né? Perfeito. Não é que depois de um ano depois desse Pink, veio a outra cachorrinha, uma poodlezinha, que desenvolveu catarata. E aí onde que foi realmente foi o pior cenário para mim, que eu acompanhei minha mãe nessa consulta do veterinário, o veterinário falou, de novo, não tem o que fazer. Aí eu fiz a pergunta, mas como assim não tem o que fazer? Ela tá dificuldade, ela adorava bolinha. Então, ou seja, eu adorava bola e ela adorava bolinha, então a combinação era muito assim entre eu e ela. Ela deixava tudo para ir comigo quando pegava uma bolinha de tênis, por exemplo, para brincar. E aí eu falei assim, mas como assim? A agilidade visual dela diminuiu muito, ela não consegue mais pegar no ar a bolinha. Ele falou assim, mas infelizmente a gente não tem o que fazer no olhinho dela, ela vai morrer cega. Nossa, você foi ficando inconformado. Aí que veio. Então, ou seja, era o segundo animalzinho meu que eu vinha que não tinha um tratamento, não tinha evolução. E os dois foram perdendo a visão. O olho seco, que é o Pink, ele demora um pouco mais para perder a visão, é uma doença mais lenta. Já a catarata é um processo mais rápido. Então, ou seja, aquilo me incomodou. E aí veio um momento de decisão. O que você vai fazer de monografia? Tá aí a oportunidade, né? Então, onde eu fui estudar realmente mais a fundo sobre a oftalmologia e que eu via que existia tratamento sim, mas não no país, não no Brasil. Eu tinha que ir lá fora para fazer a abordagem cirúrgica para catarata. Então, eu falei assim, cara, peraí, tem alguma coisa estranha, tá aí uma oportunidade. Então, através da sensibilidade dos meus animaizinhos mesmo, é que eu fui atrás da oftalmologia e me apaixonei. Me apaixonei pelo estudo da oftalmologia. Que interessante, porque o propósito hoje da Oftalmo Center Vet é manter a visão por amor aos animais. E é muito bonito todo esse contexto que você está compartilhando com a gente, porque você recebeu tantos nãos e você foi ficando inconformado com tudo isso e resolveu estudar, se aprofundar. Quem chega hoje na Oftalmo Center Vet, eu penso que não vai receber. Não. Para mim é muito difícil falar assim, não tem tratamento. Então, ou seja, até dá um dor na garganta, né? Porque eu senti isso, né? Na minha evolução profissional lá na época da faculdade, eu senti isso na pele. Então, mas infelizmente tem doenças que ainda são ingratas e que ainda não tem um manejo apropriado para isso, mas que eu falo assim, vamos fazer o acompanhamento daqui 6 meses, um ano. Eu tô acompanhando as pesquisas na Europa. Então, tem um segmento, transplante de córnea, é a Europa que faz os estudos sobre retina. Problemas relacionados à retina, já é os americanos que gostam. Então, ou seja, eu fico antenado nisso para ver o que está sendo feito de modernidade, de inovação para o segmento terapêutico. Enfim, isso que me contenta, sabe? Tipo assim, cara, vai ter uma coisa, tem uma luz no fim do túnel. Ainda não está no momento, né? Perfeito. E dentro da Oftalmo Center Vet, quais são os tipos de situações que vocês tratam no dia a dia? Catarata, pelo que eu estou entendendo da nossa conversa. Se a gente colocar numa forma contextualizada, né, a principal doença é o olho seco. A principal doença da nossa região aqui é o olho seco, que envolve olho vermelho, uma secreção no olho. Para depois a gente ir, então, para o mundo da catarata, para depois vir o mundo do glaucoma, para depois vir o mundo da uveíte. Então, são essas doenças, né? Se a gente colocar quem é mais comum? Olho seco. Depois vem segundo, vem a úlcera de córnea, que é bater, brigar, né? O animalzinho brigou com um animal, o outro, ou até mesmo ele se coçou e arranhou o olho. Depois vem a catarata, para depois vir o glaucoma, e aí depois vem retina, depois vem outras doenças. Quem visita a Oftalmo Center Vet, né? O tutor, a tutora, a mamãe, o papai, tanto a gente gosta de chamar.
o que vai encontrar no ambiente, o que vai encontrar de diferencial. Eu já adianto, porque eu já fui lá e realmente é um ambiente lindo, é um ambiente acolhedor, que o pet vai se sentir em casa, porque tem até brinquedinhos na entrada. É. Ô, Ju, quando eu imaginei aquele ambiente, aquele cenário de recepção, eu falava o seguinte: qual é a principal pergunta que os proprietários fazem sobre os animais, sobre a visão animal? E a principal pergunta era: como que os animais enxergam? E aí veio na minha infância, na minha criação, dizendo, ó, meus pais, meus familiares, a sociedade falava: os animais enxergam preto e branco. E a gente sabe na qualidade técnica de que não, eles não enxergam preto e branco. Então eu precisava colocar isso como comissão de frente da minha empresa. Eu preciso informar para a população de que os animais enxergam colorido. Eles enxergam a definição de cor menor, mas eles enxergam. Então, a hora que a pessoa entra nesse cenário, no meu mundo, ou seja, o mundo temático da oftalmologia veterinária, já tem essa informação dizendo que os animais não enxergam preto e branco, eles enxergam colorido. Eles são como daltônicos. Os animais enxergam preto e branco, clássico, o azul e o amarelo. São essas 4 cores que eles enxergam. Então, ou seja, a gente entra no movimento dizendo o seguinte, cara, a sociedade precisa saber de que os animais enxergam coloridos, com definições menores que a nossa, mas ele tem um mundo maravilhoso de cor na visão deles. Eu acabei de aprender algo também com esse videocast, porque eu cresci escutando que os animais enxergavam branco e preto e, pelo jeito, não. É um mito. Inclusive, né, doutor? Até pra gente aprofundar, temos até uma imagem. Pois é. Vamos à prática. Vamos ver na prática como que os animais enxergam. Então, olha lá as imagens, né, que eu separei para vocês. Então, essas imagens mais coloridas é a nossa forma de visão. A visão de como os animais enxergam de uma forma bem colorida, bem definida. Então, eles têm, praticamente, a gente considera 3 células responsáveis pelas cores, né? São os cones responsáveis pela visão, pelas cores da nossa visão. E os homens, nós, seres humanos, temos 3. Enquanto os animais só têm 2 dessas células. E aí a gente vai, né, na outra imagem um pouco menos colorida, mas repare que o animal enxerga de uma forma bem nítida, preto e branco, faz sentido. A tonalidade de cinza também eles enxergam, mas repare, o azul, tem o azul e tem o amarelo. E por mais que a gente ache que eles são carnívoros, né? Eles enxergam a carne de uma cor diferente. Eles confundem o vermelho um pouco com o amarelo. Então, ou seja, a carne para os animais ela não é tão viva assim no sentido do vermelho, né? Então, ou seja, eles perdem isso daí. Mas, de qualquer forma, o faro para identificação é uma unidade para perto. Eles se identificam mais pelo faro. Eles usam mais o faro para identificação para perto, enquanto que a visão é feita para longe dentre os animais, né? É bom saber isso porque até facilita depois a mãe e o pai de pet comprar um brinquedinho que tem uma cor que vai entender que o pet vai enxergar. É isso mesmo. Eu estimulo, compra o azul. O azul não tem erro, mas é colorido o azul sim, para eles, né? Perfeito. Doutor Fabrício, a clínica está em Ribeirão Preto, mas recebe pessoas de toda a região? Isso. Então vamos lá, a sede é em Ribeirão Preto, nós temos uma unidade móvel que atende as cidades da região, até mesmo a questão de domicílio, mas hoje nós temos uma operação em Araraquara muito potencial, a gente vai 2 vezes por semana para Araraquara, então a unidade fixa, a unidade móvel vai para Araraquara e atende lá durante as 2 vezes por semana, mas as outras cidades da região, principalmente os clientes, acabam optando por vir para Ribeirão pela emergência, pela necessidade de uma certa urgência, então, ou seja, não fica aguardando a gente, eles vêm para Ribeirão, onde é a nossa sede. Perfeito. Para a gente fechar esse primeiro bate-papo, qual a mensagem que você quer levar para o tutor, para a tutora que está acompanhando e até aquele sinal de alerta, preciso cuidar da saúde dos olhos do meu pet? Beleza. Por mais que a visão por mais que os olhos é um órgão bem pequenininho, a visão proporciona qualidade de vida. Então, ou seja, a qualidade de vida dos animaizinhos, quando perde a visão, decai muito, assim. E eles têm a vida, claro que eles sobrevivem dessa forma, mas a gente prefere assim, que ele tenha uma interação com o ser humano, uma interação com as pessoas. E para isso, essa interação ainda depende da visão. Então, ou seja, vamos preservar a visão dos animais.
E para isso, eu alerto. Fique atento. Primeiro sinal é a presença de secreção, que é popularmente chamado de remela. Então, fique atento na presença de remela. Né, não é normal, não é comum de ter muita remela. O outro cenário é o olho vermelho. O terceiro cenário é manchas nos olhos, mancha branca, mancha preta. E o último é o fato do animalzinho ficar com o olho fechadinho, com desconforto ocular. Mas ele está mantendo o olho fechado. É sinal de dor. Então, ou seja, nesse momento da dor, realmente aí tem que ser um pouco mais rápido o tratamento. Fique atento vocês em casa sobre esses sinais. Além desses sinais, fica aquela mensagem que está aqui na tela. Eles, sim, veem cores, não enxergam em branco e preto, como a gente foi condicionado ao longo da nossa vida. Doutor Fabrício, muito obrigada por esse primeiro bate-papo. Um bate-papo que você se emocionou bastante em relembrar da sua história. Então, a gente pode ver a comprovação de um profissional que acorda todos os dias para dar amor aos pets. Parabéns por isso. Obrigado, Ju. Beijo, galera. Até mais. Pessoal, Oftalmocenter Vet está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Também tem o nosso site. Todos os links você vai encontrar no descritivo dessa postagem. Em breve, a gente volta com mais um bate-papo. Até a próxima. Tchau.